Como vencer os pequenos e grandes traumas que deixam as pessoas com medo ou inseguras? Esse é o tema da nossa conversa de hoje com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Doutor Aloysio, quando é trauma para valer e não apenas um problema momentâneo que a pessoa está enfrentando? Um traumazinho, né, Arthur? Nós temos que pensar que você tem as vivências traumáticas, que são situações, então, de impacto, situações que, ou crônicas de longa data, que vêm trazendo sofrimento e dor, ou situações agudas e inesperadas. Agora, a vivência traumática vai se transformar em trauma quando muda a maneira de funcionar da pessoa, muitas vezes muda a maneira de ser da pessoa, ou seja, esse impacto leva a pessoa a ter uma mudança na sua performance, e aí a gente vai dizer então que houve um prolongamento da vivência traumática e aí sim se transforma no trauma. O que pode provocar o trauma? Normalmente, Arthur, o trauma ele depende da situação que vem de fora, mas depende de como a pessoa lida com essa situação. Ou seja, a dor e o sofrimento doem de acordo com a causa, mas doem de acordo com o sentidor da dor também. Então, o trauma normalmente vem de situações mais intensas ou de situações mais complicadas, né? Como traições afetivas, traições financeiras, acidentes, perdas de parentes próximos. Mas, normalmente, o tempo vai sendo, como sempre se diz, o melhor remédio. Novas coisas vão acontecendo e os fatos vão se sobrepondo. E aí vai diminuindo aquela intensidade da vivência traumática. O tempo, portanto, normalmente é um remédio. A vida vai absorvendo? Sim. Vai levando vai isso. fazendo com que a pessoa não tenha naquele fato a principal coisa da sua vida. Nós temos aqui, doutor Aloysio, algumas perguntas de internautas. O Fábio Nunes gostaria de saber se traumas da infância, né, tão falados, influenciam realmente a vida adulta e se isso pode ser tratado. Sim. Falar com o Fábio, então, que os principais traumas que nós temos vêm da infância. Porque na infância a criança tem poucos mecanismos de defesa, ela tem pouca capacidade de relativizar essas dificuldades que surgem na sua vida. E muitas vezes essa criança, Fábio, nem sabe, nem memoriza que tem esse trauma, ele vai para o inconsciente, daí a grande dificuldade que a gente tem. Então, processos de terapia, algumas vezes uso de homeopatia, algumas vezes uso de antidepressivos, podem nos ajudar a resolvê-los. Mas o pior, o mais difícil, é quando você nem sabe que tem o trauma. Aí você então tem que acessar o inconsciente e muitas vezes os sonhos nos ajudam bem nisso. Às vezes sonhos de pesadelo, situações que a gente não sabe, não entende de onde vem, mas que a pessoa tendo essa paciência de manhã escrever os seus sonhos, depois uma pessoa capaz de ajudá-la a interpretar pode ajudar. E você pode descobrir que lá no fundo, escondido, tem um fato que houve na sua vida e que você nem se lembra dele. A Ana Maria Lopes pergunta se é trauma ter medo de elevador, porque tenho medo de dirigir em lugares em que não tenho hábito de passar também. Ela gostaria de saber disso. No caso do elevador, tem a ver com uma vivência claustrofóbica, ou seja, a sensação de aflição de estar num lugar fechado. Se você esteve num momento anterior, numa situação que o elevador parou, que você passou um aperto, isso daí é o que a gente chama então de uma vivência traumática feita. Eu expliquei, não é exatamente um trauma. Você passou o aperto e daí então você tem uma defesa de falar assim, olha, eu não gosto daquele lugar onde eu tenho uma memória ruim. Mas pode acontecer, como essa situação que você fala de dirigir em lugares novos, que seja então uma insegurança, dificuldade de enfrentar novas situações. Feito eu esclareci, é importante a gente entender que às vezes você tem um trauma e lembra trauma de quê e por quê, mas às vezes você pode ter um trauma que você nem tem ideia de onde que ele vem. De qualquer maneira, o estudo da situação é sempre acrescentante, tá certo, Ana? E quando a gente vai destrinchando, muitas vezes, de uma hora para outra, surge o clique e você percebe então de onde vem. E muitas vezes, Arthur, quando a gente percebe de onde vem, a gente se liberta. Se liberta, né? E, aliás, há pessoas, o senhor me dizia há pouco, que conseguem transformar o trauma em alavanca, em processo de motivação pessoal, né? É, aquele tropeção, ao invés de jogar a pessoa no chão, lança ela para um plano, para um nível superior. Isso daí vai depender da estrutura da pessoa. Por isso que nós temos estimulado os amigos da Globo a sempre tentar melhorar a sua estrutura, a ter mais confiança através da coerência e do esforço e principalmente através também da humildade, de reconhecer que a gente não é capaz de tudo. Muitas vezes, Arthur, o trauma intensifica porque a pessoa fica frustrada que ela está sofrendo, que ela não está dando conta. E todos nós temos nossos limites. Portanto, essa questão da humildade é muito importante. E a criatividade para você inventar saídas para aquilo que está te prendendo. A pessoa está sempre atenta à própria vida, né? O que eu ando fazendo? Teoria do doutor Arthur, orai e vigiai. A atenção sobre si mesmo, né, Arthur? É sempre importante, sem a paranoia, sem o excesso, sem a obsessão. Obrigado, doutor Aloysio. Até a próxima.